Fala galera, estamos chegando para mais um Record Pod e claro, né, convidando você também a se inscrever no nosso canal, aumentando o número aí de inscritos. Obrigado pela participação, ativando as notificações, né, que é o sininho ali para você receber toda semana um novo podcast e também deixando aquele joinha que nos ajuda pra caramba. Bom, hoje no Record Pod eu tenho a honra e o prazer de receber aqui o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Deputado Chicão. Deputado, obrigado pela participação aqui. Eu que agradeço, Renê, a participação aqui no podcast. Pod, né? É uma alegria participar desse momento com você. Eu que agradeço. Que isso? Vamos bater papo. Como eu digo para todos os entrevistados, nós batemos um papo informal. Nada de perguntas e respostas. Então, para quem nos assiste e quer conhecer um pouco mais da história do Chicão, onde o Chicão nasceu, quem é o Chicão? Olha, eu já moro no Pará há mais de 40, mais de 50 anos. Quando eu vim para o estado do Pará, eu nasci no estado do Acre, sou filho de seringueiro, meu pai foi seringueiro, depois seringalista, e eu vim com a finalidade de estudar quando eu vim para o estado do Pará. Então, o sonho de algumas famílias no Acre que tinham condições de mandar seus filhos para fora era que eles viessem, estudassem, formassem e voltassem para o Acre. Sim. E esse era o meu sonho também. Quando eu vim para cá, eu vim para estudar e escolhi uma profissão que no Acre e ainda no Brasil, de uma maneira geral, é uma profissão muito respeitada, que era tentar ser médico. Tá. E aí eu vim para cá com essa finalidade na cabeça. E morei em casa de família, casa de parentes, depois morei em república, morei em pensionatos, depois consegui entrar na faculdade de medicina, e depois de muito tempo cursando medicina, eu resolvi abandonar a medicina. Caramba! E fui para o que direito. Todo mundo sonha. Olha, eu quero medicina, é o sonho de todo mundo. Aí o Chicão falou, não é minha praia. Porque eu entendo assim, né? Medicina, você não pode ser mais um, né? Você tem que estudar, você lida com vidas, você tem que estar atualizado. E eu me envolvi com política muito cedo. Já nessa época? Isso, já quando eu entrei na faculdade de medicina, fui começando a me envolver com política. E aí eu ficava muito dividido. Não tinha assim uma dedicação como eu acho que eu deveria ter para ser um grande profissional. E fiz uma análise bem fria. Você mais um, você médico de unidade básica, com todo respeito aos médicos que fazem unidade básica, eu quero ser um diferencial, uma pessoa com um currículo respeitado na área médica. Então, como eu achava que eu não ia ter um currículo respeitado na área médica, eu resolvi buscar uma outra opção. Aí fui para o direito. Que aí você já estava envolvido mesmo, e o direito tem tudo a ver com essa história de política, de reivindicações, enfim, você estava dentro querendo entender as leis brasileiras. Isso, acho que me ajudou muito em termos de conhecimento legislativo, o direito, porque você passa a lidar com a coisa que você estava fazendo no dia a dia, né? Então eu fui para o direito, depois eu fiz o mestrado na UNAMA, em Direitos Fundamentais, e agora estou tentando fazer o doutorado. Mas com esse tempo de presidente da Assembleia aí, a gente sabe que é complicado. Muito. Até chegar à presidência da Assembleia, vamos voltar lá. Você estava ali estudando Direito e tal, e como é que surgiu? Você falou, já era envolvido em centro acadêmico, política e tal. Mas como é que surgiu a política mesmo, que o povão conhece, o Chicão? Como é que chegou se lança político público? Eu tive sempre envolvimento em diretórios acadêmicos, centros cívicos estudantis. Depois eu me envolvi um pouco com política partidária, juventude, e aí fui começando a ajudar algumas candidaturas. E aí fui me envolvendo gradativamente. Ajudei candidaturas a deputado estadual. Isso aqui em Belém? Aqui já em Belém. Tá. Aí foi quando eu tive o convite para ser candidato a vereador de Belém.
De Belém. De Belém. Tá. Eu me lembro, esse convite foi feito na época, se não me falha a memória, pelo nosso querido Ronaldo Passarinho, né? Sim. Eu tenho um carinho muito grande, ele era presidente da Assembleia. E eu falei, não, eu não posso ser candidato a vereador de Belém, porque eu tinha um grande amigo, e tenho um grande amigo, que era o Carlos Augusto, que era vereador já em Belém. Eu falei, eu tenho que ser candidato em outro município para não atrapalhar, né, o Carlos Augusto. E aí eu fui ser candidato em Ananindeua. E não conhecia a Ananindeua. Isso que eu ia perguntar. Então a Ananindeua entrou assim na tua vida? Entrou como uma opção política para mim não vir para Belém. Sei. E aí eu me mudei para Ananindeua. Era pequena ainda, né? Ananindeua era. Marituba ainda era de Ananindeua, né? Era um bairro de Ananindeua. E aí eu fui candidato em Ananindeua em 1992 a vereador. E graças a Deus deu tudo certo. Na primeira você já se elegeu vereador? Me elegi. Porque eu tive aqui com um companheiro, seu amigo de Assembleia, o Irã penou, hein? Rapaz, quantas eleições, se eu não me engano, 4 eleições ele enfrentou aí, e olha... Mas o Irã é porque... Eu perdi. Aí eu falava, a próxima o senhor ganhou. Não, perdi de novo, cara. É porque o Irã queria ser só prefeito, né? Então o Irã queria começar logo, ele não queria ser vereador. Então ele começou como prefeito de Moju. Então... E aí ele já levou... E depois deputado estadual, que levou a lambada foi deputado também. Estadual. Aí entrou como vereador, então. Primeiro, aí 93, 96... Assumi em 93, né? Então eu ganhei minha primeira eleição, assumi o mandato de vereador e comecei minha carreira política por Ananindeua. E hoje é o município, né, que eu moro, é o município que desde essa época nunca me mudei. Aí você adotou mesmo Ananindeua. Exato, Ananindeua me adotou, né? Ananindeua te adotou, mas quando você chegou era... você mesmo disse, olha, Marituba ainda era bairro de Ananindeua, era distrito, vamos dizer assim, para depois se emancipar e tal. Mas aí você se elegeu em 93. Como é que foi esse primeiro mandato? A gente chega cheio de sonhos, né? Achando que o mandato de vereador você vai mudar o mundo, vai mudar a realidade da sua cidade. E aí é um choque de realidade, é um choque que eu diria assim, é um choque que você passa a ter das suas limitações, né? E aí você imagina muita coisa que você pode no mandato e você vai vendo no dia a dia que você tem uma série de regulamentação, uma série de lei que não é bem assim. Então foi um mandato de muita aprendizagem. Quem era o prefeito na época? Era o Rufino Leão. Tá. E aí em 94, se não me falha a memória, houve um assassinato de um vereador em Ananindeua e eu fui... levado a ser presidente da Câmara do município de Ananindeua por um período tampão, né, para substituir esse vereador. Já nesse primeiro mandato? Já nesse primeiro mandato. Tá. Então foi uma experiência já construída. Eram quantos vereadores naquela época, Chicão? Me parece 17 vereadores. Poucos, 17 vereadores. Começou com 15, logo em seguida 2 vereadores assumiram e nós ficamos com 17 vereadores. E aí você assumiu a presidência? Assumi a presidência por um período durante esse período de complemento de mandato do presidente que mataram, que era o ex-vereador Branco. Foi assassinado e até hoje não se sabe como foi esse assassinato, tipo um assalto, alguma coisa assim. E aí eu fui para a reeleição, né, em 96. Aí já o prefeito mudou, foi o pioneiro que se tornou prefeito do município de Ananindeua. E em 98 eu fui candidato a deputado estadual. E perdi a eleição. Mas você ganhou 96 vereador de novo. Ganhei vereador. Foi o mais votado ou não? Não. Eu nunca fui o mais votado em Ananindeua, né? Eu ficava ali entre o 5º, 6º, 7º. E aí se lançou 2 anos depois? A deputado, né? Perdi, fiquei na 2ª suplência de deputado, mas foi uma experiência muito construtiva, porque foi a primeira vez que eu passei a conhecer de uma maneira geral o Estado, né? Essas experiências de eleição faz com que você tenha, né, essa vivência de conhecer as realidades do Estado. Hoje não, graças a Deus eu circulo e conheço bem a realidade das várias regiões do nosso Estado, mas eu perdi a eleição em 98. 2000 eu fui de novo a vereador, fui reeleito. E aí ganhei a presidência da Câmara.
né? 2001, 2002, fui presidente da Câmara. 2003, 2004, presidente da Câmara de Ananindeua. 2002, eu fui candidato de novo a deputado. Perdi de novo, fiquei na suplência. Tá igual o Irã quase aqui já, viu? Já perdi a primeira, perdi a segunda para deputado, mas já era vereador. Já era vereador. Presidente da Câmara de Ananindeua. E aí eu perdi de novo a eleição. E aí foi quando o Helder, que hoje é o nosso governador, ele se elegeu vereador de Ananindeua em 2001. 2000, né? Assumiu 2001. Assumiu 2001. 2002 ele se transformou, ele foi eleito deputado. Em 2004 ele foi candidato a prefeito. E foi quando ele me fez o convite para ser vice-prefeito de Ananindeua, né? E eu aceitei ser candidato a vice-prefeito de Ananindeua, então me tornei vice-prefeito de Ananindeua. E em 2004, né? 2004 me tornei vice-prefeito. E em 2006 eu fui candidato a deputado novamente. Estadual. E aí me elegi. Poxa, na terceira. E sempre pelo MDB ou não? Não, eu comecei minha carreira pelo MDB. Eu me elegi vereador no primeiro mandato de Ananindeua pelo MDB, em 92, 93. Fiquei no MDB até 97, aí por questão partidária, de viabilidade, de facilidade de ser eleito deputado, me venderam a história que o PTB era o melhor caminho. Eu fui para o PTB, e aí tem um grande amigo meu, que era o presidente do PTB na época, que é o Carlos Caiati, que hoje é chefe de gabinete do governador Helder, e passei a ter essa convivência no PTB. Mas em 2000... Hoje não existe mais o PTB, viu, gente? Não, acabou. Mas em 2002, 2003, eu voltei para o MDB. Aí voltou, aí fiquei. Então tinha só o partido PTB que eu saí para disputar nesse período, pequeno período, porque te venderam a ideia de que eu seria deputado nessa deputado pelo PTB. Aí, como vice-prefeito, você conseguiu, então, se eleger deputado em 2006. 2006. Aí assume o mandato na Lepa. E essa era a vontade? Era, eu até contei. Por isso que eu puxei isso. Essa era a vontade. Essa era a vontade, era um sonho, né, de ser deputado. E a gente chega para o primeiro mandato com muitos sonhos na cabeça, né? E aí o MDB me fez uma sugestão de que eu pudesse ser indicado... Café me avisa que eu sirvo. Aceito. Por favor. Fez a sugestão de que eu deveria aceitar a indicação do MDB para o governo do PT de ser secretário de obra do Estado. Sim. E eu que tinha o sonho, Renê, de ser deputado, e você sabe... Não, sem açúcar. Você sabe que o mandato de deputado, o deputado assume no dia 1º de fevereiro. Mas o governo toma posse... Ainda é assim, né, Chico? Ainda é assim, 1º de fevereiro. O governo toma posse, o executivo, o governador toma posse dia 1º de janeiro. Então, antes de eu assumir o mandato de deputado, dia 1º de fevereiro, eu assumi secretário de Estado dia 1º de janeiro, junto com o governo do PT, o governador Ana Júlia. Então, o sonho que eu tinha de deputado... Ficou em janeiro. Ficou lá no para depois, de janeiro, porque eu assumi como secretário de obra do Estado, do governo do PT, e fiquei... Mas aí tu fosse até o final ou não? Fiquei 3 anos. 3 anos. 3 anos. E aí ficou 1 ano, então, como deputado. Depois voltou, aí o deputado reassumiu a sua carreira. Assumi de fato o mandato. Assumi de fato o mandato. E aí, nesse 1 ano, chegando... Porque é diferente, a gente imagina que... Eu gosto de conversar com vocês, são políticos, que eu também já fui candidato. Você se lembra, né? Me lembro. Fui candidato, graças a Deus, agradeço os 13.400 e poucos votos. Muito bom, primeira vez, gostei. Mas a gente sempre aprende, há uma diferença entre Câmara Municipal e Assembleia Legislativa. Sim. E Secretaria de Governo. Sim. Queria que você falasse um pouquinho para a gente. Porque, na verdade, era a sua primeira vez. Eu não tinha experiência de ser deputado, né? Então, eu não tinha como avaliar, né? Não tinha como avaliar. Mas eu fiz uma pergunta para um amigo meu, que era uma referência política no Estado, perguntando para ele, se você tivesse a oportunidade de ser deputado, de ser secretário de Estado, o que é que você faria? Disse, olha, ser deputado é muito importante, mas ser secretário, você passa a ser ordenador de despesa,
você passa a ter a condição de levar algumas obras em alguns municípios. De executar, né? Então, isso é um diferencial que o deputado não tem. Isso foi o argumento principal que me convenceu a ir para a secretaria, né? E realmente isso é muito verdadeiro, né? Você ter a oportunidade de ir numa prefeitura, num município, levar microsistema de água, como eu levei, né? Levar caixas d'água, né? Então fazer alguns tipos de trabalho de drenagem, né? Então, construção de prédios, por exemplo, na época que eu assumi a secretaria, nós tínhamos a responsabilidade dos hospitais regionais. Sim, sim. Então, eram obras muito significativas para o Estado. Então, foi uma experiência muito enriquecedora, né, para mim, na minha vida, ser secretário de obras. Quando eu voltei para ser deputado, eu voltei já num período pré-eleitoral. Sim. Então, a Assembleia já diminuía, né, o volume de trabalho, já não tinha mais o número de sessões que o regimento... Não ficou aquela pulga atrás da orelha? Poxa, eu fui secretário 3 anos, agora eu vou ficar... No ano eleitoral, porque é um ano eleitoral, eu vou voltar a ser deputado. Será que as pessoas não vão me esquecer, não? Fica, né? Sempre essa preocupação, né? Porque como deputado... E eu tive isso, né? Principalmente a Ananindeua. Eu me lembro de uma caminhada que eu estava fazendo e uma pessoa chegou comigo e falou assim: Chicão, eu votei em você na eleição passada. Sim. Mas eu votei em você para você ser deputado. E você foi secretário. Eu não vou votar em você na próxima. Um amigo, uma pessoa que trabalhava comigo então, mas em isso liderança, fica, né? Porque ela tinha isso na cabeça, né? De que eu deveria ter assumido o mandato de deputado. Mas eu acho que na vida pública existem algumas coisas que acontecem que você não tem o controle. Sim, né? Então, eu sempre fui uma pessoa de grupo, de partido, de fazer aquilo que está combinado. Eu nunca atropelei processo, eu nunca criei... Cumprir aquilo que foi acordado, né? Então, quando o MDB me sugeriu essa questão de ser secretário, era uma conjuntura política de fortalecer também o partido, de fortalecer o projeto que hoje nós temos a consolidação desse projeto no Estado com o governo Helder. Sim. Mas na época nós estávamos muito longe, né, desse objetivo, né? Então isso fazia parte de toda uma construção, de todo um processo. E foram experiências que eu considero muito válidas, né? Porque eu fui secretário de governo do PT e fui secretário de governo do PSDB. Então eu fui secretário... Foi do PSDB com quem? Com o Simão Jatene? Com o Simão Jatene. Eu fui secretário em 2011 do PSDB. Então eu me reelegi deputado em 2010. Eu disse para você que eu voltei, fiquei um ano. Então, o ano da eleição, 2010. Quando terminou a eleição, né, me chamaram para ser candidato me chamaram para ser secretário de novo. De infraestrutura, né, que era secretário Era CEINFRA, né? Que hoje é CEINFRA, né? É CEINFRA, infraestrutura. Secretária de Infraestrutura do Estado. E eu fui, né, no governo do Jatene. E ficou, mas não ficou até o final? Não, fiquei 1 ano e 3 meses, porque depois eu saí para ser candidato a prefeito de Ananindeua. Isso eu lembro, quando você saiu candidato a prefeito. Saí candidato a prefeito de Ananindeua. Não tive problema na época com o governador Jatene, pelo contrário, sempre fui muito bem tratado, né? Não tenho queixas administrativas. O meu entendimento é político, que nós ficamos em campos adversários, mas eu tenho por ele um respeito também como pessoa pública. Eu acho que a política é isso. O dia que nós aprendemos a respeitar os nossos adversários, muita coisa melhora nesse país. Claro. E aí eu quero trazer essa conversa, você candidato a prefeito em Ananindeua, perdeu, né? Perdeu, voltou para a Assembleia. E como é que foi essa chegada sua até, essa ascendência sua à presidência da Assembleia? Porque eu estou no Pará, fui embora, fiquei 5 anos fora, a gente já falou isso, mas eu fiquei muito tempo aqui, foram 10 anos, aí agora estou de volta e tal. E a gente sempre vê nas assembleias um ambiente meio que conturbado. Na sua, não. Quer dizer, não é porque você está na minha frente, não, mas parece que você deu uma pacificada no negócio. Como é que é esse diálogo entre os deputados, enfim?
Olha, René, eu fui oposição, né? Depois que eu saí do governo e disputei a eleição de Ananindeua e perdi para o Pioneiro, que é uma pessoa hoje muito próxima a mim, é meu amigo. Nós ficamos na oposição. E em 2014, Sim. o Helder foi candidato ao governo contra o Jatene. Isso. E perdemos aquela eleição no primeiro turno por 4, 5 mil votos. E depois disso, nós ficamos 4 anos na oposição. Lembro. Então, eu tive a experiência de conviver, né, esse período como deputado de oposição. Mas sempre fui muito bem tratado, digamos assim, em termos de coleguismo dentro da Assembleia. Era o Márcio Miranda, o presidente, sempre nos respeitou e nunca confundiu as coisas. Então, a gente aprende muito quando está na oposição também. E quando o Helder se transformou governador, 18. Pela ligação, né, que nós tínhamos, ter sido vice-prefeito, ter sido candidato a deputado estadual apoiado por ele, ter sido secretário de Estado 2 vezes, indicado pelo MDB, pelo senador Jader, mas, claro, com a participação dele, que era a principal prefeitura que tinha do MDB na época, era Ananindeua. Isso fez com que, naturalmente, o meu nome surgisse como uma opção à presidência da Assembleia. E aí nós tivemos a candidatura do Daniel, que hoje é o prefeito de Ananindeua, numa negociação política de segundo turno naquele momento. O Pioneiro, como era o prefeito de Ananindeua, ao declarar apoio ao Helder, fez esse pedido. Em 18, né? Em 18. Então, em 2019, o Daniel assumiu a presidência da Assembleia. Recém-chegado à Assembleia, foi a primeira vez. Exatamente. E dentro do PSDB, que era o nosso principal adversário no Estado. Né? E eu, e muita gente, achava que naquele momento era justo que eu fosse o presidente. Mas acho que em política você tem os momentos certos, né? E eu acredito muito em Deus. Acho que tudo tem a mão de Deus. Tudo vem no tempo certo. Tudo vem na mão no tempo dele. Certo. E aí, René, em 2020, eu me elegi presidente da Assembleia, né, com apoio de todo mundo. Acho que eu tive um voto contra só. 2020, o Daniel saiu para ser candidato a deputado, a prefeito, não foi? A prefeito. Isso, né? Então, o Daniel foi de 2019 e 2020. Né? Aí eu me elegi em 2020. E, na minha cabeça, sempre você tem que tratar as pessoas com respeito, você tem que tratar as pessoas com honestidade e você não pode querer, principalmente no meio político, achar que você sabe tudo. Tá? Então, o meu relacionamento com os deputados, quando você diz que a Assembleia vive um clima de harmonia, de tranquilidade, é justamente porque nós temos esse diálogo. Né? O deputado, às vezes, faz uma reivindicação, eu sento com o deputado, isso não é possível. Né? Mas isso aqui ofereço outras opções e a gente vai construindo o entendimento. Então, eu, graças a Deus, tenho um relacionamento muito bom com a oposição, com a situação. Por quê? Porque eu também respeito a oposição. Eu entendo que a posição, às vezes, de tribuna, nem sempre é aquela posição que as pessoas gostariam de ter. Sim, mas as circunstâncias políticas fazem com que você tenha aquelas posições. Então, eu tenho, pelo Rogério, né, o Rogério Barra, que é um deputado de oposição, o maior carinho, a gente senta, conversa, analisa cenários políticos, tudo. Acho que o nosso papel como presidente da Assembleia é esse, né, de construir sempre um entendimento para o Estado, voltado para aprovar os grandes projetos para esse Estado. A minha cabeça é direcionada para isso, entendeu? Eu não vejo a política como uma maneira de você retaliar as pessoas, como você perseguir as pessoas. Prejudicar, né? Eu não faço isso. Né? Isso não está dentro de mim, de achar que eu tenho isso que usar... Isso não é um chicão, né? Não, de usar os instrumentos de poder para fazer disso um instrumento de perseguição. Então, graças a Deus, a Assembleia vive sim um momento de pacificação. A gente tem uma Assembleia extremamente produtiva. Nós temos uma das assembleias mais produtivas do Brasil.
Isso me deixa alegre quando a gente faz os relatórios do que foi votado durante o ano, no final do ano, nas prestações de conta, e compara com as outras. A nossa está entre as 3 assembleias do Brasil que mais projetos aprovam, que mais requerimentos aprovam. Não temos, para você ter uma ideia, de todo o período que eu estou à frente da Assembleia, já são 6 anos, 7 anos. 7 anos? Não. 6 anos. 5 anos. 5 anos vão fazer 6 anos. Vamos fazer 6 anos. Nós tivemos uma sessão só que não deu quórum. As outras todas deram quórum. E eu sou grato a isso, porque você transmite para a sociedade uma mensagem positiva de que os deputados têm um compromisso com a pauta do Estado. Sim, né? sim. Aí as pessoas falam, vocês aprovaram empréstimo e tudo. A nossa função é analisar, né, o que chega na Assembleia e ver o que é interesse para a população. Então, se um empréstimo vai trazer benefício, o Estado tem condições de arcar com isso, por que a Assembleia vai ser contra? Não tem justificativa para a Assembleia ser contra. Então, muitas Tudo feito pautas, com muita responsabilidade, muita Exatamente. transparência, né? Analisado dados, analisados, os secretários vão para lá para fazer as exposições, fazer o levantamento, as explicações dos projetos, para onde vai o dinheiro. A função da Assembleia é fazer com que o Estado melhore a vida da população. Fiscalizar e legislar. Exato, Esse é a primícia, não tem outra saída. Mas tem mais, né? Além dessa conversa sua, dessa pacificação, desse entendimento, né, com a oposição, tem também um lance muito legal, que eu acho que é a Assembleia visitando os municípios. Pará é muito grande, Pará é um estado continental, somos 144 municípios, se não me falha a memória. Isso. E você tem encaminhado, né, com a Assembleia nos principais municípios e nos municípios pequenos também, o que eu acho interessante isso. Como é que a população sente quando... Porque quando você vai no interior, eu fiz campanha na época, quando você chega, o cara olha e fala assim, nunca vem aqui, não tem isso aí. E aí, como é que é agora essa chegada dessa... Olha, a presença da Assembleia ela é muito positiva quando ela vai, como instituição, aos municípios. Até porque o nosso estado ele é muito grande. Continental. Então, tem deputados que se elegem para uma região do estado e não conhecem a outra região. Tem deputados do oeste do Pará que foram no sul do Pará pela primeira vez porque a Assembleia fez a itinerância. Senão, talvez não fosse. Para quem está em casa assistindo é o seguinte, o oeste é Santarém, tá? Vamos lá, Santarém aqui, sul do Pará aqui embaixo, Xinguara, Redenção aqui, ó. Lá, então o cara que mora aqui, ó, não conhece, né? Pelo tamanho da distância. Altamira, por exemplo, tem distritos de Altamira com 1.000 quilômetros. Castelo da cidade, Sonhos, né? Muito longe, Então, é muito positivo a presença da Assembleia nessa região. Então, nós fomos em Altamira, que é transamazônica, fomos em Paraupebas, fomos em Marabá, fomos em Santarém, fomos em Breves, então, como Marajó, é outro negócio, tudo. Então, e uma coisa que eu acho que tem que se valorizar. Nós sempre fazíamos a abertura dos trabalhos com audiência pública, e aí, Renê, não tinha limitação de pessoas para falarem, né? Só tinha de tempo, porque senão ninguém conseguiria sair. 2, 3 dias na mesma audiência. Exatamente, mas teve audiências que se inscreveram 60, 70 pessoas. Caramba! Né? E nós ouvimos todas. Sim. Podia ser quem quisesse falar, falava. Não, audiência pública. Então, nós ouvimos todas as pessoas. As sessões ordinárias da Assembleia só começavam depois que nós terminamos de ouvir todas essas pessoas. E os temas são variados, né? Claro. Saúde, escola, esporte, tudo. Cultura. E nós construímos uma pauta, e nessa pauta dessas sessões, nós fizemos um encaminhamento para o governo, para que o governo tomasse as providências. E em algumas regiões, nós acionávamos o governo da própria região. Entendi. Por exemplo, na Transamazônica, nós tínhamos um problema muito sério que o governo já apresentou solução, que era a ampliação do Hospital Regional da Transamazônica. E lá fica mesmo, em Altamira. Em Altamira. Lá mesmo, nós convocamos os secretários de saúde, tudinho. Depois, na semana seguinte,
tivemos reunião lá e já foi dada a ordem de serviço de ampliação do Hospital da Transamazônica. Então, essas coisas foram muito positivas porque teve a resposta imediata para a população. Então, e agora nós estamos sofrendo um outro problema, porque vários e vários municípios querem a Assembleia presente, né? Mas um custo é muito alto, né? Porque você tem que ter um custo de logística, né? De hotel, de transporte aéreo, de transporte de carro, de tudo, muito grande. Nós estamos analisando, agora para o início do ano, também a possibilidade de voltarmos a fazer pelo menos mais 4 ou 5 sessões. Por mais que nós, depois da pandemia, né, nós tenhamos aprendido a trabalhar em casa, como é que é? No home office. Home office. Né? Mas não é a mesma coisa, né? Sentir esse calor humano é diferente. Não, e nós não temos home office na Assembleia, né, para exceções. Não, estou dizendo para fazer uma audiência pública no interior. Bota um telão lá, o povo vai falando. Porque dá para fazer. Mas o gostoso é ir lá, né? É ouvir o povo. Faixa, chegar, as faixas estarem na frente, né? Porque aqui a gente precisa de saneamento, aqui a gente precisa de reforma de escola, aqui os professores precisam ser olhados com atenção. Então, isso faz parte, né? Claro. E a nossa função é essa, né? Ouvir a população, encaminhar as demandas, tentar buscar as soluções. Acho que é muito construtivo isso. Na sua visão, presidente da Assembleia, né? A gente pode dizer que agora existe um outro caminho a ser trilhado, né? Que estão colocando você como pré-candidato. Olha o que eu estou dizendo aqui, pré-candidato ao Senado, né? Como é que o Chicão vê isso agora? Vê como que uma evolução da carreira política? Sim. Existem coisas na vida que a gente às vezes não planeja. Se você perguntar para mim, Chicão, você planejou ser um pré-candidato ao Senado, disputar o Senado na sua vida? Não, nunca planejei isso. As coisas... Eu vou voltar lá atrás, o sonho era ser deputado. O meu sonho era ser deputado. Sonho de ser deputado. Então, ali era talvez o meu teto. Sim, né? Sim. Só que as coisas na vida da gente acontecem de uma forma que a gente não tem o domínio, que a gente às vezes não planeja e tudo. Essa questão do Senado é uma questão que os deputados foram levantando, né? As lideranças do meu partido foram colocando, e nós chegamos ao entendimento, o grupo político que eu faço, que para o cenário nacional e para termos uma representatividade em Brasília que defenda realmente os interesses do Estado de uma maneira mais uniforme, é importante que a gente possa ter umas candidaturas vinculadas ao projeto político que nós fazemos parte. Diante disso, não me restou muita opção, né, de concordar em colocar o meu nome à disposição para o próximo pleito, se Deus quiser, para disputar uma das vagas de senador pelo Estado do Pará. E como é que o Chicão, presidente da Assembleia, vê o avanço do Estado nesse projeto do governo do MDB, do Helder? Porque tem muita gente que não se lembra disso. Eu não defendo ninguém, eu já disse que eu não tenho rabo preso com ninguém. Sou imparcial, estou aqui para bater esse papo. Mas as pessoas muitas vezes criticam sem se lembrar que o MDB, esse projeto de governo, está há 8 anos, né, à frente do Estado. Outros projetos ficaram 20 anos. Então, perto dos outros projetos, é um projeto muito pequeno ainda. Como é que você vê isso aí? Olha, eu às vezes, quando a gente é de um grupo político e fala bem do grupo político, ou então mostra o que esse grupo político fez, parece até... desculpa, uma bajulação, parece até uma coisa meio oportunista, mas eu não quero que as pessoas interpretem dessa maneira. Eu acho que esse Estado, durante a gestão do MDB, durante a gestão do governador Helder, ele avançou muito. Se nós pegarmos, Renê, o que rendeu de mídia positiva, o evento da COP para o estado do Pará, especialmente para Belém, talvez daqui a 10, 15, 20 anos a gente não tenha, né, nenhum evento no estado com a repercussão que nós tivemos da COP. Eu tenho pessoas vinculadas a mim que moram fora do Brasil, moram na Europa, e diziam para mim assim: Chicão, Belém e o Pará não saem aqui da televisão. Então, foi uma mídia extremamente positiva. E não sei se você se lembra,
mas a população do Estado deve se lembrar, quando o Helder chegou do governo, um dos grandes problemas nossos era a segurança pública. Lembro. Não é que esteja Nossa, resolvido... eu sempre fiz programa de polícia, né? Exato. Não é que a segurança pública do Estado esteja resolvida. Não, nós não estamos dizendo isso. Sim. Mas se nós olharmos para o passado, né, que praticamente todo mês ou toda semana tinha assassinato de policial, né, hoje o Estado vive uma outra realidade. Nós temos um dos maiores projetos de inclusão social que esse Estado tem, que é a Usina da Paz. Sim. Que serve de modelo, né? Já vi governadores de outros estados, já vi políticos de fora do Brasil, né? Presidentes, querendo saber como funciona a Usina da Paz. Foi levado uma para Paragominas agora, né? Exato, inauguramos semana passada uma em Paragominas. Então, a Usina da Paz é um projeto social que muda a realidade dos municípios ou dos bairros quando elas são implantadas. Das comunidades. Né? Então, são projetos consistentes. Por exemplo, o Parque da Cidade. Né? É uma obra, no meu entendimento, que vai marcar gerações. Sim. Vai ser um ponto de encontro, né, da população do Estado que não tinha, né, principalmente da nossa capital, que não tinha um ponto de encontro, uma convivência, né, de um espaço público que oferecesse segurança, que oferecesse opção de lazer, como é o Parque da Cidade. Então, houve um avanço muito grande nesse sentido. E eu acho que nós temos que fortalecer esse projeto. Esse projeto ele não pode ser entregue para pessoas que acham que agora tem que ser candidato e que não tem um projeto de Estado. Sim. E acha que tem que ser, né, o gerente ou o gerenciador do nosso Estado. Acho que vários índices esse Estado avançou, como avançou na segurança, como avançou na questão da educação. O governador tem aberto vários hospitais regionais, que isso também é um avanço na área da saúde, né? Então, são políticas públicas que têm um retorno para a população. Existem erros? Claro que vão existir. Somos humanos, né? Existem erros, existem falhas administrativas. Ninguém está dizendo aqui que o Estado é perfeito, que o Estado não erra. Claro que o Estado erra, claro que o governador erra, claro que eu erro, todo mundo. Claro que a nossa vice-governadora Hanna erra, mas o que existe, e eu posso assegurar isso, é o propósito de acertar, sabe? É a boa vontade, é a dedicação, é a luta. Nunca esse Estado teve um governo tão presente dentro dos municípios como é esse governo. Agora, você falou bem da COP30, né? A COP30 nós tivemos Parque da Cidade, tivemos a Nova Doca, tivemos a Nova Tamandaré, o Porto do Outeiro, que é muito importante, né? Que eu acho que uma das obras mais importantes da COP é esse Porto do Outeiro. Não é por nada não, mas, poxa, é um porto que... É uma opção, né? Em 5 meses... E nós não tínhamos. Né? Foi fantástico. Mas existem as macrodenagens que foram feitas aí, mas ficaram ainda algumas obras para trás, né? O governador está trabalhando em cima disso. Tá, nós estamos agora... não sei se vai dar para o governador Helder inaugurar, mas se não der, a nossa vice-governadora, quando assumir o governo, vai ter inaugurar a Avenida Liberdade, Isso. Que é uma via expressa. E a Rua da Marinha também. Né? A Rua da Marinha, se você já teve a oportunidade de passar. Passei. Você está vendo que está ficando uma rua belíssima. Né? Canal São Joaquim. Canal São Joaquim. Então, são investimentos que precisavam de um tempo maior, né, para serem concluídos. E estão em fase de acabamento. Bom, chegam 38 minutos. Eu prometi 45 minutos para a gente bater papo aqui. Saindo um pouco da política, você gosta de bola também ou não, de futebol? Gosto. E aí? Sou fanático por futebol. E aí, o que você está achando? Remo, Paysandu, Série A, Série C? Fiquei muito Para feliz. nós é muito bom. Para o estado do Pará eu vejo. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre essa projeção nacional também do nosso futebol agora. Claro, ficamos tristes porque o Paysandu caiu de série, né? Mas ficamos também muito alegres com a ascensão do Remo à Série A. Acho que vai reproduzir muito o estado do Pará, né, durante esse ano de 26. O Remo, aonde chegar, né, vai o levar estado o do nome, Pará também que chega. É o time que mais vai viajar, viu? Eu já vi. 96 mil quilômetros. Eu já vi, né? Não sei quantas voltas, né? Vai dar o mundo, né? 3 voltas ao mundo. 3 voltas ao mundo. Só para você ter uma ideia. Então, eu fiquei muito feliz porque
Claro que a gente queria que o Paysandu também tivesse, Claro, né, na mesma lógico. condição do Remo. E a Mas Tuna também, tá? a Eu sou Tuna. tunante, pelo menos na Ah, Série B, tá? poxa, Pelo menos toque na aqui. Série Eu também sou tunante. pelo menos na Série B. Eu tô lá no Souza assistindo o jogo de vez em Eu sou quando. tunante. Você sabe por que que eu sou tunante? Não. Eu falei que eu nasci no estado do Acre. Então, quando Sim. eu cheguei aqui, eu tinha parentes, primos, e que eram loucos por futebol. Então, tinha um grupo que era remista e tinha um grupo que era Paysandu. E eu falei, para me tomar um partido, eu vou brigar com alguém, né? Então, eu tenho que buscar uma outra opção. E aí, a Tuna não brigava com ninguém, eu virei tunante, graças a Deus. Mas você me chegou deu na muito época bem. boa da Tuna, bicampeã brasileira, 85, 92. Foi a Tuna. Mas o Remo, nessa época, também estava muito bem. Tinha o Mesquita, tinha o Bira, né? O Bira, Bira, grande Bira. O Paysandu também foi uma época, década de 90, 2000, por ali, até 2003 na Libertadores. Tivemos muitas histórias, mas Lupercínio, tinha um montão de Alberdan, né? O Paysandu tinha um time bom. Importante. E da Tuna saíram nada mais nada menos que Paulo Henrique Ganso, que essa molecada assiste hoje, e o Giovani, que uma geração anterior assistiu jogar no Santos. E jogou no meu time, né? Do coração, que é o Santos também. Também você é santista? Giovani, não, aí eu sou corintiano. Aí eu sou corintiano. Eu tô numa fase terrível, né? O Santos ontem perdeu para Chapecoense. Toma, nós perdemos pro Bahia também, tá tudo em casa. Chicão, agradecer sua presença aqui e que você deixasse um recado, né, para quem está nos assistindo aqui no Record Pod, viu que é um papo informal, não tem nada de perguntas e respostas. Espero que você volte mais vezes aqui e te desejo toda a sorte aí na sua caminhada política, seja ela como pré-candidato ao Senado ou pré-candidato a qualquer outro cargo. Não, primeiro eu queria te agradecer pelo convite e pelo bate-papo que nós tivemos e estamos tendo aqui nessa manhã aqui na Record. E dizer o seguinte, eu quero desejar para todas as pessoas do nosso estado, todas as pessoas do nosso país, que possam ter um ano de 2026 com muita saúde. Acho que você ter saúde, você ter paz de espírito, são coisas que não têm preço, né? E eu queria que a nossa população tivesse isso, que Deus estivesse na vida das pessoas. Eu já lhe disse agora que sou uma pessoa que acredito muito em Deus. Sim. Não consigo ver as pessoas fazerem as coisas sem ter a proteção divina. E o que eu quero deixar como mensagem é que a gente possa ter um ano 2026 de muita paz, independente da questão política. Acho que o nosso país precisa de paz. Precisa de uma... Acho que essa polarização política extrema, né, de direita, extrema esquerdista, não faz bem para nós. Eu acompanho famílias que eram unidas, que hoje não se dão bem por causa da questão política, dessa polarização, e eu acho que isso é muito, muito pernicioso, isso é muito, muito negativo na vida das pessoas. Eu vejo política, Renê, como uma coisa construtiva, como uma coisa que a gente possa ajudar os outros, como uma coisa que a gente possa construir projetos, mas sempre visando o melhoramento da vida das pessoas. Então, é isso que eu desejo. Acho que 2026 vai ter eleição. Mas não vamos polarizar, vamos discutir os projetos, vamos discutir as melhores propostas. Essa questão radical de olhar para a pessoa e já não gostar, já olhar para a pessoa e já rotular como inimigo. É o preconceito. Né? Isso é muito negativo. Então, eu queria que as pessoas tivessem em 2026 essa paz de espírito, essa visão de mundo, de humanidade. A gente vê, inclusive, essa política a nível mundial, né? Os países hoje, a Rússia com a guerra com a Ucrânia, Estados Unidos invadindo a Venezuela para pegar um presidente, né? Então, são políticas que não levam para a unidade, não levam para a harmonia, não levam para pacificar. São políticas extremistas, né? Que fazem com que a população agrida, né? Fique mais agressiva. Se acha no direito também. Exatamente. Né? Então, eu prego um mundo de paz, é isso que eu quero. Nós vamos disputar um processo político aqui no Estado, mas eu também quero, por onde eu passar, eu vou levar sempre a mensagem da paz. Não tenho inimigos no processo político, tenho adversários, respeito a todos, convivo bem com todos, e é isso que nós queremos. Uma sociedade harmoniosa,
uma sociedade justa e uma sociedade que possa ter a proteção de Deus. Quero te agradecer de coração essa participação aqui com você, desejar sucesso também para você, que você é um grande comunicador. Obrigado, que você isso. continue sendo essa referência É. de audiência aqui dentro da Record, e fico muito feliz de participar desse momento com você. Obrigado. Deputado Chicão, presidente da Lerpa aqui com a gente no Record Pod. Tempo encerrado. Olha, ele bateu 45 certinho, cara. Você olha, 45 certinho, viu, Chicão? Gente, então, ó, já sabe, se inscreva, ative as notificações, deixe o seu like, que a semana que vem tem outro papo aqui, ó, no Record Pod. Combinado? Então, até lá. Obrigado, Chicão. Valeu. Obrigado.